Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Revelação e Antigo Testamento. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, Alexandre, vamos falar então de Velho Testamento, Antigo Testamento e dar mais um passo naquilo que é revelação. A gente ainda pensa em falar de revelação sobre muitos outros aspectos, muitas outras realidades, mas hoje a gente vai falar especificamente daquilo que é a teologia da revelação e o Antigo Testamento. É isso, não é, senhor Alexandre? Também conhecido como AT. AT, Antigo Testamento. Isso. Boa. E olha, boa. Pedro, eu vou problematizar essa palavra testamento mais cedo ou mais tarde. Por quê? Por que você vai... Por que testamento? O que é testamento, né? O testamento é o quê, afinal de contas? Quando você fala testamento, você pensa em quê? Um velho que morreu e deixar alguma coisa pra alguém e as pessoas se debatendo, se matando por causa mas tem a ver com a herança também, né, Alexandre? Há uma herança, né? Exato. Eu já imaginei o thriller do Sidney Sheldon, entendeu? O Testamento. A corrida pela herança. Mas é assim, eu acho que tem mais a ver com aquilo que é a herança da aliança deixada por Deus pra nós, né? Também não vamos problematizar a nomenclatura bíblica, né, Alexandre? Por favor, né? Então, gente, obrigado. Esse foi o episódio de hoje. Alexandre, a gente tem jogo. Eu tô aqui atento com a posse do Xandão. E aí não tive tempo. E o último episódio de de Better Call Saul também. Better Call Saul. Eu interrompi, falta 10 minutos pra eu terminar o episódio, mas vim aqui gravar, cumpri o meu compromisso. E depois eu volto. E aí eu não tive como preparar jogo. Mas, recentemente andou aí na internet. A internet é isso, né? Volta e meia tem uma coisa nova. Uma coisa nova velha. Tesouros novos e velhos. Um pouco a gente vai falar isso também hoje, não é? E aí tem lá 3 personagens com a sua energia. Acho que você chegou já a ver isso aí, correu no Instagram de tudo que é de jeito, né? E aí tem gente que quer mostrar um personagem, tem gente que quer mostrar que, na verdade, é isentão, né? Tem um outro jeito, um jeito diferente. E aí, então, a gente viu essa thread, agora chama thread, né? Essa corrente correr aí nos Instagrams da vida, e a gente vai fazer um teste, então, quais personagens têm a nossa energia. Mas, do programa do Chaves, né? Qual personagem do programa do Chaves tem a sua energia? Então é esse o teste que faremos nesse exato momento. Podemos começar, Alexandre? Vamos, correndo com a correnteza das correntes. Vamos lá, exatamente, que a gente é jovem, não é? Vamos lá, escolha um cenário da vila, Alexandre. O outro pátio, o lado de fora, a escola, a casa do senhor Barriga, o restaurante da dona Florinda ou a casa do senhor Madruga. Eu confesso a você que eu gostava do outro pátio. Eu achava legal quando eu mostrava o outro pátio, entendeu? Eu falava assim, cara, o outro pátio, né? É um outro universo, é quase que como se fosse o Upside Down do Chaves, né? Então eu vou votar no outro pátio. Cara, eu vou colocar o lado de fora da vila, porque sempre que aparecia dava treta, mano. Dava, isso é verdade. Assim, a vila é o lugar seguro, entendeu? Fora mesmo, né? da vila, é igual aquele filme A Vila. Não, eu lembro, foi lá que venderam os churros, tem toda a treta dos churros, né? Os cachorrinhos que fogem. Os cachorrinhos que fogem. Verdade. Pô, então tá bom, olha aí, tá lá. Segunda pergunta, Alexandre, vai você. Escolha uma música de Chaves. Que bonita sua roupa, se você é jovem ainda. Isso é o amor, eu nem lembro dessa. Nem Boa noite, vizinhança, peludinho, os sapinhos. Ixi, Maria. Jovem ainda, né? Eu vou de que bonita sua roupa. Só pra desdizer. Só pra desdizer. Ok. Vamos lá, próxima. Escolha um brinquedo da vila. A bola do Kiko, legal. O pau de equilibrar do Chaves, o triciclo, o urso da Paty, a Serafina da Pops ou a boneca da Chiquinha. Caramba, a boneca da Chiquinha é assustadora, né, velho? É a irmã do Cenourinha.
Caralho, cenourinha eu tô bem não. Eu vou de... cara, vai você primeiro, vai. Eu vou com a boneca da Chiquinha, cara, que eu vou ter pesadelo com isso à noite. É bem feia, Eu vou com a bola do Kiko. A bola do Kiko tá sempre lá, é um personagem coadjuvante, quase, né? Sim. Quase um MacGuffin. É um MacGuffin. Vamos lá, Alexandre. Escolha um personagem secundário. Nhonho. Nhonho é secundário onde, gente? Nhonho é patrão. Jaiminho, Dona Neves, Godines, Pops ou Pat? Eu vou no Godines. Eu acho o Godines sensacional. Godines que já foi capa do episódio de uma conversa. Já, é verdade. Por isso. Eu acho o Godines fabuloso. Eu vou de Pat. Porque a Pat, ela é aquela antagonista sem selo. Né? Chata, aparece pra atrasar o lado de todo mundo, criar altas confusões sem querer, sem... Só por estar ali. E é uma atriz que foge do padrão, né? Assim, meio bonitinha, né? Porque ali todo mundo era bem doidão, né? Vamos lá. Exato. Escolha um episódio clássico, Alexandre. Festa da Boa Vizinhança, Acapulco, o da Casa da Bruxa do 71, o concurso de Miss Universo, cara, isso é bom. O episódio do cinema, o Seu Madruga na Escola, cara, eu não faço ideia. Eu vou por eliminação. Por eliminação. Vai você primeiro, vamos lá. Mano, caraca, mano. Eu tô entre Vamos a Acapulco e Da Casa da Bruxa. Então, menção honrosa ao cinema. Eu vou tirar primeiro Acapulco, porque acho que todo mundo gosta, aí fora. Tá. O do cinema, eu acho legal, mas tem coisa melhor. Olha, eu tô aqui entre o Da Casa da Bruxa do 71, o concurso de Miss Universo, que é excelente. Não, muito politicamente e o Seu Madruga na Escola, cara. O Seu Madruga na Escola é muito bom, velho. Também. Eu vou Seu Madruga na Escola. Essa é a energia. Então eu vou da Casa da Bruxa. Casa da Bruxa. Boa, Satanás! Boa. Satanás, pô, deixa bolado. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá, escolha um personagem especial. O Caraquinha que ia comprar a vila. Nossa, horroroso esse personagem. O Senhor Furtado, a sobrinha da Dona Clotilde, Glória, a nova vizinha, o garçom, o primo do Senhor Madruga, o seu Madroga. Madroga. Cara, eu vou com a Glória, a nova vizinha. Eu gosto. Ela causa uma comoção na vila, né? Quando ela chega lá. É a Pops. A Pops dos adultos. É a Paty dos adultos. Ela causa uma comoção ali na hora. Então vou nessa. Eu tenho que ir no Senhor Furtado, que é, né, um dos episódios mais dramáticos de Chaves. Então, vamos embora. Vamos lá. Alexandre, escolha um animal da vila. O cãozinho Satanás, o gato de Dona Florinda, o cãozinho Madruguinha, os peixinhos coloridos da Chiquinha, o escorpião ou o peludinho? Caraca, mano. Eu vou de o escorpião. Eu vou do cãozinho Satanás. Boa. Cãozinho Satanás está no coração. Tem jeito, né? Olha lá. Escolha uma profissão do Senhor Madruga. Carpinteiro, vendedor de churros, sapateiro, fotógrafo, entregador de leite, homem do saco. Vendedor de churros. Poxa, homem do saco. Homem do saco. Vendedor de churros. Não dá pra explicar, né? Só dá pra sentir esse BuzzFeed nostálgico aqui, hein? Verdade. Bom, o resultado final... Ué, o meu não deu o resultado final, por quê? Já sei. Não. Deixei alguém de fora. Eu tirei o Seu Madruga, Alexandre. Poxa, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, hein? Aí eu dei valor. Eu tirei o Chaves. Olha aí, é a tua cara, Alexandre. Caramba, Pedro, a gente tá fazendo opção preferencial pelos pobres aqui, hein? Sempre. Porque a gente é mesmo essa energia. Alexandre, chega de converseiro. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos. No 18º ano de Josias, o rei mandou o secretário Safã, filho de Aslias, filho de Mesolam,
ao templo do Senhor, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Osias, para que ele faça a conta do dinheiro que foi oferecido ao templo do Senhor e que os guardas da porta recolheram do povo. Que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor, para que esses os deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo do Senhor, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e o utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinadas à restauração do templo. Mas não se lhes peça contas do dinheiro que lhes for entregue, pois agem com honestidade. O sumo sacerdote Osias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Osias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Depois, o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Osias deu-me um livro. E Safã leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras contidas no livro da lei, o rei rasgou as vestes. Ordenou ao sacerdote Osias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá a respeito das palavras deste livro que acaba de ser encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, praticando tudo o que nele está escrito para nós. Bom, você ouviu um trecho aqui do Livro dos Reis, segundo Livro dos Reis, ou como alguns comentaristas orelhadas, né, Alexandre? Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda e história. E aí, então, a gente... a segunda história, né? A gente consegue ter uma ideia, a partir daqui, de um sentido de revelação, ligado, lógico, à palavra. O contexto dessa história, ele é muito interessante, né, Alexandre? Porque, de repente, o livro da lei, que era a coisa mais importante que existia, que era, na verdade, o sinal da presença de Deus, de repente se perde e, de repente, se acha. E se achando é a base para a construção de um novo relacionamento com Deus, vamos assim dizer, uma nação que já é povo de Deus, na verdade? Sim. Que já tinha a lei, que já caminhava sob a proteção de... Exatamente. E já totalmente estabelecida. E partindo, então, daí, a gente consegue perceber algumas nuances presentes nesse texto que indicam alguns caminhos que a gente pode ter num estudo de revelação divina, no Antigo Testamento. Que a gente já falou de revelação, não é? Daquilo que é o Deus, a divindade que se revela. Agora a gente puxou aqui para o campo do judaísmo, lógico, e consequentemente do cristianismo. Mas a gente consegue perceber algumas pistas aí, não é? A palavra como fonte de revelação, o controle que às vezes a autoridade religiosa exerce sobre o conteúdo da revelação, e a gente pode falar também, ainda nesse programa, acho que a gente tem perna para chegar, que é o movimento de independência da revelação, que é justamente o profetismo, não é? Porque você, num primeiro momento, você tem ali quase que uma institucionalidade da revelação, essa leitura nos ajuda muito a compreender isso, e depois você tem um movimento de independência da revelação. Ela sai dos círculos institucionais, ela vai para os profetas. Calma que a gente vai chegar lá, não é? Sim. Mas eu acho que o começo deveria ser esse, viu, Alexandre? Sim. Olha, Pedro, assim, a gente ousa colocar aqui Revelação e Antigo Testamento no mesmo bojo, né? E na mesma frase, na mesma sentença, né? E a gente, a princípio, é levado a cair num lugar comum que ele é muito perigoso. Porque quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente imediatamente já lembra de parte da Bíblia cristã, né? Então você pega um livro, que não é um livro, é uma biblioteca, né? Um compilado de livros, mas a gente já se acostumou a editorialmente chamar de um livro só. E aí esse livro você reparte ele em duas partes, que não são simétricas, né? E uma parte maior desse livro a gente chama de Antigo Testamento, né? E aí você aplica a este grupo essa outra palavra, né? Que
não tem nada a ver com livro, se você for pensar bem, né? Que é revelação. Então, se chegasse um ET aqui hoje e ouvisse eu falar de revelação do Antigo Testamento, poderia muito bem, né, se não entendesse nada daquilo que eu estou falando, não tivesse um arcabouço por trás, falar assim, quer dizer que alguém deixou um testamento, esse testamento antigo provavelmente não vale mais, e ele foi revelado aqui que existia esse testamento, né? E não tem nada a ver com isso, né? Então, primeiro é lembrar disso. Quando a gente fala de Antigo Testamento, não necessariamente a gente está falando de livro bíblico. A gente está falando de promessas de Deus, né? Das heranças feitas ao povo de Deus, né? Que coincidentemente tem a ver com um fenômeno, né? Ou melhor, com um dado histórico que é Cristo, né? Ou a encarnação do Verbo. Então você tem na história da salvação um marco. O Filho unigênito de Deus se encarnou e ele traz consigo uma revelação e por conseguinte uma promessa, né? E o que você faz com a trajetória antes disso? Você ressignifica, né? Então eu acho muito emblemático essa passagem de Josias, porque é algo de certa forma semelhante, Pedro, porque você tem uma lei que ela existia, essa lei de alguma maneira ela é velada por N motivos, né? O povo matiza essa lei, deixa de conhecer, né? Deixa de conhecer, vai viver na religião de uma maneira mais solta e consequentemente a relação com Deus de uma maneira mais solta, e num determinado momento é como se alguém pegasse isso que era um arcabouço da vivência do povo, tirasse a poeira e falasse, gente, isso daqui é vida, isso daqui é algo que ilumina os nossos passos. Jesus fez isso com o Antigo Testamento já, né? E a gente faz essa releitura direto, né? A gente sempre lê o Antigo Testamento à luz do evento Cristo. E Josias faz essa convocação para o povo de Deus, né? Vamos reler aquilo que é a nossa história, aquilo que já está sedimentado, para a gente dar passos na nossa história daqui por diante. Assim, chama bastante a atenção essa questão da ressignificação, do esquecer, do reencontrar, se há verdadeiramente um reencontrar, ou se é, na verdade, o rei tentando reestabelecer um novo caminho ali para Israel, não é? A partir daquilo que é a sua identidade maior, é um povo de Deus, é um povo que tem herança divina. Mas como disse o Alexandre, a gente lê partindo desse princípio, não é? A gente lê a partir de Jesus Cristo. Qualquer leitura que se faz do Antigo Testamento, aliás, aqui vai uma ressalva muito importante. Qualquer leitura que se faça, um cristão, qualquer leitura que se faça do Antigo Testamento, precisa se fazer à luz de Jesus. Então, por exemplo, se você pega ali, não é, a série de proibições alimentares que existem, você precisa ler essas proibições alimentares presentes no Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Você tem ali guerras e mandamentos, às vezes, horrendos da parte de Deus. E você precisa interpretar isso à luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo joga a luz até nas sombras, não é? Nos cantos mais recônditos do Antigo Testamento, e ele faz isso justamente para dar o sentido real. Hoje em dia a gente vive um uso muito inadequado do Antigo Testamento, que são textos mais legislativos, que são textos mais que tem ali um sim, um não, quase indicações do que fazer, do que não fazer, e a gente vê hoje o cristianismo utilizar muito desses trechos e desses textos, deixando de lado aquilo que é o verdadeiro testamento, o verdadeiro tesouro, que é a revelação em Jesus Cristo. Depois disso a gente se fala, né? O mesmo pode dizer que talvez tenha acontecido com Josias, não é? No sentido de dizer, olha, vamos trazer esse texto aqui, porque a partir daqui eu consigo estabelecer com o povo uma outra relação, você entende? Olha,
tem aqui o livro, vocês têm que obedecer o rei que vos deu novamente aí aquilo que é o livro da lei, aquilo que é a lei divina, não é? A gente parte por aí. E uma outra coisa que eu falava lá no começo, acho que valeria bastante a pena, né, Alexandre, bater nessa tecla, é que, lógico, a revelação divina começa ali com Abraão, com Isaac, com Jacó, tem o seu ponto alto em Moisés, na revelação da sarça ardente, Deus até se dá um nome, não é? Eu sou aquele que sou, ou seja, eu sou aquilo que eu faço, né? Olha para o que eu faço, não se preocupe com o meu nome, e ele liberta o povo da escravidão, mas depois a gente vê uma institucionalidade da revelação. Os profetas estão ali no templo, estão dentro do esquema. Há um perigo em relação a isso também, não é? Levando-se em conta até que boa parte da redação do Antigo Testamento também teve as suas redações feitas nos palácios dos reis, não é? A gente precisa olhar também esse dado histórico para se entender a revelação do Antigo Testamento, né? De onde foi escrito de fato, né? E olha, Pedro, você situa aí, né, o começo da revelação com Abraão, que coincidentemente é o ponto, né, o crivo pra gente falar que começa a história do povo de Deus. Então, a identificação de um povo como povo de Deus está atrelado com uma revelação de Deus, né? E as outras revelações que vão acontecendo, né, ou etapas, ou momentos fortes dessa revelação, elas confirmam essa identidade. E Sim. Aí eu acho muito interessante, né, esse olhar para a história, porque quando a gente pensa em Abraão, a gente está pensando aí ainda numa revelação que ela é pessoal e que vai demorar um tempo para ela se tornar sedimentada na escrita, que por muito tempo ela foi oral, né? Então, se você pensar que Josias, que já é um rei, onde a monarquia já está estabelecida em Israel, e ele fala do livro da lei, a gente pode falar que nesse momento, aquilo que é a palavra de Deus está circunscrita talvez ao livro do Êxodo, né? Quem sabe aí ao Pentateuco, que isso já é uma sedimentação de uma oralidade ancestral que já vem de muito tempo, né? Então, sim. Veja, isso é rico e ao mesmo tempo é complexo, e ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista que a revelação, ela caminha junto com uma velação, né? Ao mesmo tempo que Deus, ele revela-se ao povo ao longo da história, ele também se oculta, né? Talvez não por vontade própria, mas porque o próprio ser humano, ele se esquece, ou ele quer esquecer, ou ele prefere deixar de lado, mas é como se a gente ao mesmo tempo precisasse esquecer e ao mesmo tempo precisasse ser lembrado constantemente disso. E da mesma forma que acontece com o povo de Deus naquele reinado que está ali cronicizado no segundo livro dos reis, acontece conosco hoje, porque a gente mesmo teve que fazer esse exercício, né, Pedro? De lembrar, poxa, onde é que está mesmo aquela leitura que fala que o livro estava perdido, né? E ao reler esse texto, a gente se aproxima e ele preenche o nosso entendimento de novo, nos evoca sentimentos, nos evoca uma certa reverência a essa história que ela é salvífica, né? Pra dizer, Pedro, que a gente é convocado a olhar para o Antigo Testamento não como algo que ficou no passado, mas algo que ainda hoje é relevante, que essa história ainda hoje permanece e faz parte da nossa própria história. Aponta para o futuro, não é, Alexandre? No sentido de apontar para Jesus Cristo. E nesse jogo, nessa dinâmica, Jesus Cristo ressignifica, como eu disse, o Antigo Testamento. Agora, eu acho que vale a pena, Alexandre, seguindo um pouquinho à frente, lembrar que a revelação, talvez a gente já tenha falado isso no outro programa, mas que a revelação ela é paulatina, ela é devagar, ela é vagarosa. Mas, em geral, a revelação, ela também remonta aquilo que é a revelação
revelação primeira. Ela sempre remonta à revelação anterior. Me explico. A gente tem como ponto de partida central daquilo que é a revelação divina, não é o encontro de Deus, a vocação de Abraão. Isso isso é muito mais dentro da composição bíblica. O evento fundante, a gente já falou isso muitas vezes, é o Êxodo. Ali se dá o início de uma revelação divina. E Deus se revela como aquele, eu estou repetitivo, mas é importante para eu mostrar aonde vai minha teoria, entendeu? É importante lembrar que Deus se revela como um libertador. Eu sou aquele que é. E eu sou aquele que é, aquele que liberta um povo escravo da opressão e o leva para a liberdade. Esse é Deus. Ou seja, um Deus que não permite que a opressão ocorra, que escravos existam. Bom, à medida em que vai se caminhando, essa revelação ela vai sendo pouco a pouco explicitada. Você vai conhecendo mais. O Alexandre diz, Deus se revela se ocultando, não é? E às vezes oculto ele também se revela. É um jogo. Não um jogo porque Deus faz um jogo, mas depende muito daquilo que é a capacidade humana. E à medida em que a capacidade humana também vai se afastando, essa lei vem, ou essa memória vem, para recordar qual é o projeto original revelado por Deus. Não é um Deus da escravidão. Não é um Deus que vai compactuar com a morte. E isso vai acontecendo de forma sequencial a cada onda de revelação que se passa e também vai se relatando aí nas Sagradas Escrituras. A gente está falando aí desse trecho de Josias, mas a revelação central se dá em Êxodo. E depois, no movimento rebote, acho que a gente poderia falar depois dos despatrocinadores, há toda uma lembrança daquilo que é o projeto original de Deus e isso se culmina em Jesus, né? Sim, mas olha, Pedro, para além, né, e não estou desdizendo isso, não, né, não estou aqui colocando... Não, mas pode dizer, o povo gosta, não estou colocando porém, não estou colocando porém, né, mas nesse sentido complementar da coisa, que para além dessa questão da gradativa e até mesmo da maturidade do povo, tem também a questão da multiplicidade, né? A revelação, ela é múltipla, por mais que a gente não queira, né? Então, se você pensar até mesmo em termos de tribos, que Deus ele estabelece 12 tribos, que não é uma tribo só, né? A tribo é sinal dessa multiplicidade de que se uma família por si ela já é uma miscelânea, né? Uma reunião de famílias que talvez a gente poderia chamar de tribo já, é uma miscelânea maior ainda. Você juntar uma confederação de tribos e falar assim, olha, nós somos filhos do mesmo pai, ao mesmo tempo que a gente está afirmando uma unidade, a gente está falando também de uma multiplicidade. Você tem a figura de Moisés, que ela é paradigmática, mas a gente vai ter também a figura de Davi, né? Que é um líder diverso de Moisés. Talvez até haveria ali um certo confronto, né? Mais diferente ainda de Moisés é Salomão, né? Se você pensar que Moisés, por exemplo, é um peregrino que leva o povo a uma peregrinação, Salomão é o símbolo da sedimentação do poder, né? Muito parecido talvez com o próprio faraó, e tá todo mundo nesse mesmo balaio, né? E Deus se revela para Moisés e também se revela a nós através de Moisés e se revela a nós através de Salomão. E a gente poderia botar mais um monte de gente aqui nessa discussão para afirmar que a revelação, ela é sinfônica, né? Ela não é um samba de uma nota só. E às vezes a gente consegue fazer essa harmonização muito bem, né? Mas dentro do próprio Antigo Testamento existem vozes dissonantes ali, né? Se você pensar lá no antigo estudo da tradição do Gênesis, né? Que diz que tem lá os sapienciais, javista, eloísta e... Exatamente. Exato. Javista, eloísta, tem a linha sacerdotal...
Exato. Há quem coloque 4 linhas ali, né? Isso, não é sapiencial, é sacerdotal, que eu queria dizer. Quer dizer, isso significa que às vezes existe uma harmonização, mas às vezes existe um confronto também de teologias, de compreensões, né? E isso deveria nos ajudar nos dias de hoje a também termos essa abertura para um diálogo, para uma compreensão mais multiforme daquilo que está na própria palavra de Deus. Sim, sim. Eu entendo quando você diz dessa multiformidade da revelação e isso verdadeiramente acontece, mas eu acho que agora a gente pode afunilar mesmo, né? A gente já vem afunilando justamente passando aí para o contexto judaico-cristão, mas eu acho que é importante mesmo lembrar isso, de que sim, a revelação também se dá em outras realidades, outros também têm as sementes do verbo, como diz a Nostra Aetate, né? Outros têm a semente do verbo, como diz a Unitatio e Redintegratio, são pessoas que também têm essa possibilidade do conhecimento de Deus. Alexandre, uma musiquinha, a gente já volta? Simbora! Babilônia, às suas margens andei, nos seus salgueiros pendidos, arrependido chorei, juntei ao rio meu pranto e no salgueiro eu deixei minha guitarra e meu canto, em minha terra eu cantei, nasceu a flor e o espinho, onde eu pisei e dancei, longe sem ver o meu ninho, não mais sorri nem amei. Medi com minha tristeza o infinito do amor, pesei com medo e coragem o peso imenso da dor, cantei ao mundo meu canto, canto eu deixei rolar meus rios de pranto, tanta saudade eu passei, nasceu a flor e o espinho, onde eu pisei e dancei, longe sem ver o meu ninho, não mais sorri nem amei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei. E no
episódio de hoje, nós estamos falando da revelação do Antigo Testamento. E a gente já lembrou aqui o quanto que o evento Êxodo, ele é importante para leitura de toda a história do povo de Deus, né? A partir do evento Êxodo, que estabelece a Páscoa, o povo se entende como peregrino sobre a terra, se entende como detentor aí de uma terra prometida que precisa ser conquistada e tudo. E isso também está ligado a uma outra, a um outro episódio do povo de Deus que também está aí no Antigo Testamento, né, ou na história do povo do Antigo Testamento, que é o exílio, né, Pedro? Assim, o povo que foi estabelecido numa terra e ele é retirado agora dessa terra, é mandado para Babilônia e começa a pensar, poxa, o que deu errado? Sim. O exílio da Babilônia, ele permite uma série de leituras da própria história do povo de Israel, não é, Alexandre? Porque sim, você consegue ter uma leitura daquilo que são os profetas. A gente já vai falar de profetas, mas, por exemplo, você pega Isaías, não é? Que tem ali o primeiro Isaías, o Deutero Isaías e o Trito Isaías, o terceiro Isaías. E esse profeta, ou esse autor, ou esse livro, ele consegue cobrir ali 3 fases, não é? Do exílio. O pré-exílio, o exílio propriamente dito e a reconstrução de Israel, não é? E ali você consegue ter uma leitura hoje vendo Isaías, hoje lendo Isaías, né? Não levando isso em conta aqui aquilo que é a redação do profeta, o profeta que alerta, o profeta que conforta e o profeta que anima. A experiência do Êxodo, ela foi capaz de, como eu disse, ressignificar aquilo que era a relação de Israel com Deus. Olha, a gente se afastou de Deus, nós caímos. Não, caiu na verdade porque Israel era uma nação fraca, belicamente falando, né? Era uma nação fraca. No programa de férias eu receitei lá ler o livro do Finkelstein, né? Era uma nação que não era tão poderosa do ponto de vista bélico, facilmente foi dominada por Nabucodonosor, pelos babilônios, não é? Foi facilmente dominada, houve a extradição aos moldes que aconteceram. Foi um momento do povo de Israel, do exílio, ter uma relação diferente com Deus, inclusive ter uma relação diferente com a palavra de Deus, porque como você já não tinha a Terra Santa, como você já não tinha o templo, o que lhe garantia a identidade enquanto povo de Deus? A fidelidade à lei, não é? Dizem até que esse trecho que a gente leu, ele tem fortes ligações com a construção pós-exílio, não é? Fortes ligações, assim, do ponto de vista de redação, não é? A gente precisa reencaixar a lei no povo. E quando esse povo retorna, precisa de uma identidade e entra, lógico, em conflito direto com quem ficou em Jerusalém. Então, há ali um conflito e uma necessidade de ressignificar tudo. E não à toa, Ciro, que é rei da Pérsia, é colocado como um grande libertador do povo, quando na verdade era só mais um dominador, não é? Mas para você ver essas nuances da revelação muito presentes ali em eventos, não é, que acontecem dentro de Israel, mais especificamente o exílio, que é cantado, chorado, declamado, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, já diz o Salmo, né? Sim, junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando. Sim, exatamente. Foi a música, aliás, que você ouviu na versão do Padre Zezinho, que tá tendo quase todo o programa nos despatrocinadores. É a fase de Padre Acabei Zezinho. De escolher. Exatamente. Quando a gente fala de lei, a gente tá falando de combinado, né? De norma, algo que a gente estabelece aqui, ó, que vai ficar bom pra mim, pra você, e aqui a gente pode se nortear. E a gente chama Deus pra participar desse combinado. Olha, Deus, a gente tá aqui se acertando e você faz parte aqui do povo e a gente quer combinar contigo também. Nos diga aí o que fazer. Só que, Pedro, a lei, ela também nos chama, nos convoca ao ato da leitura, né? Então, quando eu olho o mundo, né? Quando eu acordo de manhã e olho o céu, né? E digo, olha, o dia hoje está amanhecendo e está propício, né? Para eu lavar a roupa, porque vai fazer sol o dia inteiro. Poxa, o dia hoje está um pouco acabrunhado aqui. É melhor eu ficar de boa lendo um livro. A lei
lei, ela nos convoca a uma leitura da realidade, né? E a leitura do papel, a leitura do papiro, a leitura da pedra, é sempre um lembrar da onde a gente está partindo. E essa história de Êxodo, mas também as outras histórias, tantas paradigmáticas, né? Personalidades ali que são modelos a ser seguidos ou de não ser seguidos, eles nos chamam a uma releitura, né? Constante da realidade. Então, o povo de Deus faz isso inúmeras vezes. E a releitura do passado serve para você corrigir o curso do presente, para você saber como se guiar no presente para talvez ter um futuro mais ameno. E a questão é que a releitura e a revelação é como se fosse etapas diferentes de um mesmo processo, né? Deus que se mostra e a memória de quando Deus se mostrou. E a gente faz isso não só nessa história magna, nessa história sagrada, mas a gente faz isso também com a nossa própria vida, né, Pedro? De olhar pros eventos passados da nossa vida e falar assim, não, aqui foi Deus que agiu. Se não tivesse acontecido isso com a minha vida, eu não estaria nesta situação hoje. Esse reler é algo que, na nossa tradição, passou a ser sagrado. Não é algo simplesmente da condição humana. É algo usado para Deus se mostrar para nós. Até, né, Alexandre, nesses retiros inacianos aí, logo nas primeiras partes dos retiros, a primeira coisa que se pede é que você olhe a sua vida e consiga perceber a ação divina. Não à toa a sabedoria da igreja pede que todo final de dia a gente faça um exame de consciência, que é, na verdade, o quê? Olhar o seu dia e ver ali onde Deus agiu. Não à toa, pela terceira vez, nas grandes orações das comunidades, nos ofícios divinos, qual é a primeira coisa que se fazia, Alexandre? A recordação da vida, não é? Ou seja, esse olhar para a vida justamente como uma chance de reinterpretar os seus acontecimentos à luz da revelação divina, à luz da presença de Deus e quando Deus se fez presente, interviu na história ou algo parecido. O Alexandre, a gente pode e precisa dar um passo à frente, porque para mim esse movimento é importante, que é a questão da institucionalização da mensagem. Até agora a gente viu um pouco a mensagem da revelação tendo um quê institucional, e aquilo que é o movimento de libertação da revelação, que acontece no profetismo. Quando tudo isso sai do domínio do sacerdote, sai do domínio daqueles que dominam o templo, não é? Daqueles que oficiam a religião, e vai para a mão daqueles que estão fora desses esquemas e fora dessas realidades, que são os profetas. Eles se tornam aqueles que revelam a vontade de Deus. A gente, à luz de Cristo, hoje entende que quando os profetas falaram, foi o próprio Espírito Santo que falou. É isso que diz o símbolo niceno-constantinopolitano. O Espírito é o Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e ele que falou pelos profetas. Ou seja, o movimento profético é um movimento pneumático, é um movimento do Espírito, e é quase que Deus tomando as rédeas e dizendo, olha, eu agora vou me revelar pela boca dos profetas. E, em geral, o teor dessas revelações se dá na necessidade de se voltar ao projeto original. Eu tô dando um curso de doutrina social da igreja e eu tô com essa questão do profetismo na cabeça, não é? E essa questão do profetismo vai justamente nesse sentido. Os profetas vêm para lembrar Israel de que ela está se desviando do seu projeto original. E aí volta a revelação, mas quase um remontar daquilo que é a vontade primeira de Deus manifestada no Êxodo. Cara, é muito doido você pensar que os escribas, os doutores da lei, essa casta sacerdotal, ela se estabelece através da palavra de Deus sedimentada, né? Fixada na plataforma, na tecnologia que você queira, né, ir atrás aí daquele tempo e de hoje, né? Esse movimento de você dogmatizar. O estúdio foi invadido aqui, ó. A voz profética aí, ó. Invadido. E vai ficar. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Chegou a dona de uma conversa. O que tá pronto aí? Tudo bem.
borboletinha, pamacozinha, fazendo chocolate para a Maria. Boti, pá, olho de vitrina, esse pica-pau, pau, pau. Muito bem, tivemos agora essa revelação epifânica de Alice Moraes, que entrou, cantou o seu mega hit, deixou a Renata pistola da vida. O áudio do Alexandre eu cortei, porque a Renata entrou brava, mas você teve aqui quase que uma epifania, aquela que é a representante da criação que continua, revelando a vontade de Deus. Agora eu quero ver você lembrar, Alexandre. É isso. Era onde você queria chegar? Era onde eu queria chegar. Não, olha, porque você tem algo estabelecido ali, né, naquilo que é a escrita, e você não fala que os profetas escreveram. Você não fala que Deus escreveu pela pena ou pela cunha do profeta, né? A gente fala que Deus falou, que os profetas falaram, foram a voz de Deus, né? E como a palavra falada, ela é símbolo, né? Representação dessa palavra viva, né? E como todo movimento profético é um sinal de que a gente não consegue sedimentar a ação de Deus, segurar tanto assim, né? Não dá, são dinâmicas diferentes, entendeu? Assim, e o quanto é importante a palavra de Deus, ela estar viva, não só falada da boca para fora também, né? Mas sobretudo lida ou ouvida e acalentada nos corações humanos, né? Enquanto essa palavra ela não encontra essa morada no coração humano, enquanto ela não estabelece jeitos de agir no mundo, ela sequer é revelação, Pedro. Para mim isso é muito tácito, sabe? Assim, e é uma coisa que a gente tem que insistir muito, porque às vezes as pessoas acham que só ler a palavra de Deus é o suficiente, né? É uma leitura devocional, uma leitura piedosa, basta, mas não, você tem que agir, e se você pegar toda a tradição profética, não só aquilo que está ali canonizado na Bíblia, mas também de uma forma mais ampla, todo o movimento profético que chega até os tempos de Jesus, e aí é interessante também porque começa muito lá atrás, né, se interpola inclusive com esses livros históricos, e depois você tem o chamado período ali intertestamentário, mas é intertestamentário no sentido de livros bíblicos. Mas não, o movimento profético não cessa desde Zacarias até Jesus, né? E isso nós acreditamos. E isso, inclusive, persiste e perdura para além dos apóstolos, né? E chega até nós hoje. Então, esse insistir na profecia, no denunciar, no se levantar contra os poderosos, no ir contra o status quo, isso faz parte da própria dinâmica do Espírito Santo. Eu penso, Alexandre, usando até a Alice aí, que irrompe o lugar da gravação, e porque a criança é incontrolável. Quem controla uma criança cheia de saúde, cheia de vida, inteligente? Quem controla, não é? Os pais, ninguém consegue, porque é muita vida pulsando. Do mesmo jeito, fez-me lembrar, enquanto você fazia essa correlação, e já que a gente está falando de profetas, aquilo que é uma música muito clássica do Espírito Santo, né? Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. É o Deus que é o Deus inquieto. O Espírito Santo é o Deus que subverte as coisas, que surpreende, que abre, que atravessa portas, janelas, não é? E de fato, o profetismo nessa cadeia de sequências da revelação, ela é exatamente isso, né? Eu estou fazendo eco ao que você diz. É uma revelação que subverte, que deixa desconcertado, que aponta para lugares onde ainda não se apontava. De repente é um vaqueiro e plantador de sicômoros que está falando
falando em nome de Deus. De repente é um cara chamado Oséias, numa relação totalmente maluca com sua esposa, que é chamado também a falar em nome de Deus. Nada convencional. Ou seja, essa revelação, aquilo que diz respeito ao profetismo, ela se dá justamente por ação do Espírito, que tem como característica maior esse de ser que nem a Alice invadindo aí. Eu vou abrir a porta assim, não tem porta que me segure, eu quero ir lá no microfone, eu quero cantar a borboletinha, pronto, cantei. Mãe, cantei a borboletinha, saí rindo e voltei. Ou seja, é assim também o Espírito, não é? Que entra, né? Tanto que as epifanias ou as teofanias do Espírito, elas sempre são desconcertantes. O Pentecostes mostra uma cena desconcertante, ou seja, quando a revelação pega no breu antes de chegar Jesus, e quem o faz é o Espírito, ela vem nesse sentido, não é? De mostrar um Deus que quer sacudir as coisas, causar, se possível, até um desconforto, mas fazer com que o status quo não seja o status quo, que o status seja outro, que o status seja o status da bagunça, do desconforto, não é? Essa é a beleza, e eu acho que esse é o itinerário que a revelação divina faz no Antigo Testamento. Começa com Deus se manifestando no sentido de resgatar um povo, há uma institucionalização também da revelação, e por fim Deus volta a subverter, lembrando o projeto original e mostrando essa criatividade divina, que depois vai culminar, lógico, no ápice da revelação, que um dia a gente fala, que é a revelação na pessoa de Jesus. Alexandre, eu não sei você, hein? Sim. Eu queria aqui, Pedro, pra gente ir já saindo de fininho, aproveitando aí que você falou do ápice da revelação para nós cristãos, lembrar que pra nós houve esse divisor de águas, né? Que quando Jesus ele entra na história, ele é convidado, ou melhor, ele nos convida a fazer toda uma releitura daquilo que veio antes. E nem todo mundo quis fazer essa releitura. Né? A palavra de Jesus, a revelação que vem com Jesus, as promessas de Jesus, ela não serve para todo mundo que faz parte dessa tradição. Né? E aí a gente tem uma cisão, né? E isso nos faz lembrar, e isso também a gente não pode perder de vista, que é legítima essa leitura da tradição judaica, né? que persiste até os dias de hoje. Né? São outras chaves, é um outro jeito de encarar a coisa, mas a gente, como cristão, nem pode olhar para o Antigo Testamento como, foi dado, acabado, pronto, página virada, não. A gente retorna ali e sopra a poeira de novo e se abastece e alimenta a nossa vida, né, com essa história, tanto quanto o faz, em outras perspectivas, os nossos irmãos mais velhos, os judeus. E aí depois o próprio cristianismo vai ter as suas cisões ali e tal. E a gente não pode olhar, toda vez que acontece essas divisões aí, sobretudo de leituras, né, essas chaves hermenêuticas que vão aparecendo, como elas são concorrentes, Pedro, no sentido de que correm uma ao lado da outra, sabe? Mas não são antagonistas, né? A gente não precisa olhar como inimigos, né? Nem o judeu que lê lá a história de Moisés de uma maneira diversa, nem também o crente, né? Nem o ortodoxo, nem o islâmico, né? Se a gente consegue enxergar beleza dessas formas de revisitar essa história que é sagrada, se a gente consegue olhar como diferente do meu, mas muitas vezes esse jeito diferente de ler também pode desnudar verdades para mim, sem que necessariamente eu me converta a outra tradição, isso nos abre uma possibilidade de diálogo muito grande, né? E o enriquecimento pessoal, enquanto cristão, mas também enquanto ser humano, muito grande. E esse é talvez o grande chamado para as religiões, sobretudo para as religiões do livro, do século XXI, de nós sermos concorrentes, mas não inimigos. Sim, sem dúvidas, porque nós temos aí talvez uma chave a mais para entender a revelação, e eles estão na esperança de uma chave, mas no fim de tudo
tanta revelação para aqueles que concorrem, porque caminham lado a lado, quanto a nossa, caminham para a consumação da história, a segunda vinda do Messias ou a vinda do Messias e o reinado de Deus que um dia há de acontecer primeiro nos corações e depois como consumação da história. Alexandre, eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço e um aperto de mão. Chama a Alice, Alexandre, até semana que vem. Borboletinha.